assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Após a extinção dos recursos naturais do planeta Terra, todos os habitantes são enviados para viver em um novo planeta. Porém, após alguns anos, a humanidade percebe que o planeta Terra se tornou habitável novamente e envia um grupo de cientistas para explorá-lo. Aqui, eles encontram um grupo de sobreviventes que se tornará oposição à sua colonização, criando um dilema para a equipe enviada. Quem será merecedor de uma segunda chance no planeta Terra? Uma população que, quando teve sua chance, destruiu todos os recursos naturais do planeta? Ou um novo povo sobrevivente que possui uma nova mentalidade na administração desses recursos? A Terra ficou um lixo. Literalmente. Tanto tempo explorando, poluindo e sugando tudo o que dava, que chegou um momento em que o planeta disse: chega! O ar ficou ruim, os oceanos subiram, tudo ficou devastado. E adivinha o que a humanidade fez? Fugiu. Os mais ricos, os cientistas e os poderosos deram um jeito de escapar para um outro planeta chamado Kepler. A ideia era começar do zero lá e deixar a Terra para trás, como se fosse um brinquedo quebrado. Mas essa nova casa tinha um problema. Algo nela fazia com que os humanos não conseguissem mais ter filhos. Sim, a espécie humana estava com os dias contados porque ninguém mais nascia. Então um dia eles pensaram: e se a Terra não estiver tão ruim assim, será que dá para voltar? Foi aí que mandaram algumas missões para ver como estavam as coisas por aqui. Mas a primeira missão nunca respondeu. Sumiu. Silêncio total. Agora chegou a vez da segunda missão. E é aqui que a nossa protagonista entra, Louise Blake. Ela é uma astronauta treinada, filha de um cara que foi nessa primeira missão e nunca mais voltou. Ou seja, além de tentar descobrir se a Terra é habitável de novo, ela também quer entender o que aconteceu com o pai dela. A nave dela chega na órbita da Terra e já dá para ver que o planeta está bem diferente. Nuvens escuras, muita água cobrindo as antigas cidades. Parece um cenário de fim do mundo. Só que algo dá muito errado. A nave dela perde o controle e cai direto no oceano. A queda é intensa. A água entra na cápsula. Ela começa a afundar. Tudo escuro, a pressão aumentando, um desespero total. Mas Louise consegue escapar, nadando para a superfície no último segundo. Quando ela finalmente respira, percebe: está sozinha. Os outros tripulantes desapareceram. Ela olha ao redor e vê um mundo que já foi conhecido, mas agora parece um pesadelo. Depois de um tempo boiando, ela encontra a terra firme. Só que a terra não é mais como os livros diziam. Nada de cidades brilhantes, estradas cheias de carros ou tecnologia avançada. Tudo virou um grande pântano, um território desconhecido e hostil. Louise começa a explorar, tentando entender onde está. Mas logo percebe algo assustador. Ela não está sozinha. Existem pessoas ali, humanos. Mas eles não são como os que fugiram para Kepler. Esses sobreviveram ao desastre, aprenderam a viver nesse novo mundo. E o pior, eles não estão felizes em vê-la. Antes que consiga reagir, Louise é capturada por esses sobreviventes. Eles são duros, desconfiados e não estão nem um pouco interessados em dar boas-vindas a uma forasteira do espaço. Eles vivem como podem, com poucos recursos, caçando e se protegendo dos perigos que agora fazem parte desse mundo. Louise é levada para um acampamento onde conhece Narvik, uma garota que, diferente dos outros, parece mais curiosa do que hostil. Mas isso não significa que Louise está segura. O grupo quer saber por que ela voltou, o que as pessoas de Kepler querem agora. Nesse momento, Louise percebe uma coisa terrível. Kepler sempre acreditou que não havia mais ninguém na Terra. Mas não só há sobreviventes, como eles não querem ser colonizados de novo. O que era para ser uma missão de reconhecimento virou um baita problema. Os caras olham para ela como se fosse uma inimiga, porque na real, ela é. Não porque quer, mas porque veio do lugar que abandonou a Terra e agora parece querer voltar para tomar tudo de novo. Ela percebe rapidinho que esses sobreviventes não são fracos. Eles não só conseguiram viver nesse caos, como aprenderam a lidar com ele. Eles conhecem o ambiente, sabem onde tem comida, água e, principalmente, sabem se proteger de qualquer coisa que ameace a liberdade deles.
Mas o que realmente deixa Louise de cara é quando ela descobre que essas pessoas conseguem ter filhos. Sim, ao contrário dos humanos de Kepler 209, a galera que ficou na Terra continuou se reproduzindo. Isso significa que, biologicamente, a Terra ainda pode ser o único lugar onde a humanidade pode continuar existindo. Louise começa a perceber que sua missão pode ter sido uma grande mentira. Ela foi enviada para ver se a Terra estava habitável, certo? Mas agora está claro que a humanidade nunca morreu de verdade aqui. Só que se Kepler souber disso, eles podem querer tomar tudo à força. Ela conhece Narvik, a garota que parecia curiosa antes, e começa a entender a história desses sobreviventes. Eles sofreram muito. Doenças, fome, tempestades gigantes, ataques de outras tribos, mas resistiram. Eles construíram uma nova sociedade baseada na sobrevivência e na proteção da Terra. Eles não querem repetir os erros do passado. Só que tem um problema. Nem todo mundo ali confia nela. Gibson, o líder do grupo, acredita que Louise é um perigo. Ele acha que ela pode ser uma espiã, ou que pode trazer mais gente de Kepler para acabar com o que eles construíram. Os cientistas que vieram antes dela não morreram no impacto, nem foram vítimas do ambiente. Eles encontraram os sobreviventes e tentaram dominá-los. Isso gerou uma guerra. A galera da Terra lutou contra os colonizadores espaciais e venceu. E o pai dela? Ele ficou do lado dos sobreviventes. O choque dessa revelação é gigante. Ela foi criada achando que o pai dela era um herói que morreu pela ciência, mas na real, ele trocou Kepler pela Terra. Mas ela tem pouco tempo, porque enquanto tudo isso acontece, outro sobrevivente da missão dela apareceu, Tucker. E Tucker não está nem um pouco interessado em paz. Ele quer mandar um sinal para Kepler, avisando que a Terra está pronta para ser retomada. Ou seja, se ele conseguir, milhares de humanos espaciais vão vir e transformar esse lugar num campo de batalha. A missão dela virou um conflito pessoal. De um lado, Kepler, o futuro planejado, a ciência e a esperança de reconstrução. Do outro, os sobreviventes, a Terra e o pai que ela achou que nunca mais veria. Mas o pior de tudo? Tucker, outro membro da missão dela, está vivo e ele não quer saber de conversa. Ele acha que os sobreviventes são obstáculos e que a Terra pertence a quem fugiu. O plano dele é simples, ligar um sinal para Kepler e chamar reforços. Se isso acontecer, esquece. Kepler vai descer com tudo, com soldados, armas e tecnologia, e vai dominar esse povo que passou anos lutando para sobreviver. O transmissor que Tucker quer usar está numa das cápsulas de sobrevivência que caíram no oceano. Ele e alguns seguidores estão indo para lá agora. Se eles conseguirem ativá-lo, já era. Louise se junta a Narvik e alguns sobreviventes para impedir isso. Eles sabem que se Tucker vencer, não só perderão o planeta, mas também suas próprias vidas. Afinal, Kepler não vai querer dividir nada com eles. No meio da jornada, eles param num local misterioso. Um lugar cheio de destroços e equipamentos velhos. É ali que Louise finalmente encontra o pai. Ele está vivo. Envelhecido, marcado pelo tempo, mas ainda forte. Ele explica tudo. A primeira missão realmente chegou e percebeu que havia sobreviventes. Os cientistas tentaram tomar o controle, mas os sobreviventes lutaram e venceram. Ele escolheu ficar porque viu que Kepler não era mais o futuro. A humanidade precisava da Terra. Ele sabia que um dia Kepler tentaria voltar. E agora esse dia chegou. Louise não tem tempo para drama. Ela tem que parar Tucker agora. Finalmente, eles chegam ao local onde Tucker está ativando o transmissor. Chove forte, o mar está revolto, e o som do transmissor ligando é como um relógio contando os últimos segundos antes do desastre. A luta começa. Sobreviventes contra os seguidores de Tucker. É brutal. Armas improvisadas, golpes no meio da lama, pessoas lutando com tudo o que tem. Louise enfrenta Tucker diretamente. Ele tenta convencê-la de que Kepler é a única esperança real, que os sobreviventes são apenas um obstáculo. Mas ela já fez sua escolha. A Terra pertence a quem ficou e lutou por ela. A briga é intensa. Tucker consegue derrubá-la algumas vezes, mas Louise não desiste. No último segundo, Narvik destrói o transmissor com um disparo certeiro. O sinal nunca chega a Kepler. A luta termina. Tucker e seus seguidores são derrotados. Alguns fogem, outros se rendem. Louise olha para o céu. Pela primeira vez, ela não sente que precisa estar em outro lugar. Ela pertence àquele mundo agora.
os sobreviventes venceram, mas sabem que Kepler pode tentar voltar um dia. A diferença é que agora a Terra tem defensores prontos para lutar por ela. O filme termina com Louise e os sobreviventes reconstruindo aos poucos. Pequenas vitórias, uma nova esperança. Ela se tornou algo que nunca imaginou, uma verdadeira filha da Terra. O transmissor foi destruído. O sinal nunca chegou a Kepler. Isso significa que, pelo menos por enquanto, a Terra está a salvo. Mas a luta cobrou um preço alto. Há feridos, mortos, cicatrizes que vão durar por muito tempo. O chão está cheio de destroços. A chuva finalmente para e um silêncio estranho toma conta do lugar. Louise está ali, exausta, sentindo a dor de cada pancada que levou. Ela olha ao redor e percebe o que realmente aconteceu. Ela virou parte daquele mundo. Não é mais a cientista de Kepler, não é mais uma exploradora. Ela fez uma escolha e agora pertence à Terra. Após a extinção dos recursos naturais do planeta Terra, todos os habitantes são enviados para viver em um novo planeta. Porém, após alguns anos, a humanidade percebe que o planeta Terra se tornou habitável novamente e envia um grupo de cientistas para explorá-lo. Aqui, eles encontram um grupo de sobreviventes que se tornará oposição à sua colonização, criando um dilema para a equipe enviada. Quem será merecedor de uma segunda chance no planeta Terra? Uma população que, quando teve sua chance, destruiu todos os recursos naturais do planeta? Ou um novo povo sobrevivente que possui uma nova mentalidade na administração desses recursos? A Terra ficou um lixo, literalmente. Tanto tempo explorando, poluindo e sugando tudo o que dava, que chegou um momento em que o planeta disse: chega! O ar ficou ruim, os oceanos subiram, tudo ficou devastado. E adivinha o que a humanidade fez? Fugiu. Os mais ricos, os cientistas e os poderosos deram um jeito de escapar para um outro planeta chamado Kepler. A ideia era começar do zero lá e deixar a Terra para trás, como se fosse um brinquedo quebrado. Mas essa nova casa tinha um problema. Algo nela fazia com que os humanos não conseguissem mais ter filhos. Sim, a espécie humana estava com os dias contados porque ninguém mais nascia. Então um dia eles pensaram: e se a Terra não estiver tão ruim assim, será que dá para voltar? Foi aí que mandaram algumas missões para ver como estavam as coisas por aqui. Mas a primeira missão nunca respondeu. Sumiu. Silêncio total. Agora chegou a vez da segunda missão. E é aqui que a nossa protagonista entra, Louise Blake. Ela é uma astronauta treinada, filha de um cara que foi nessa primeira missão e nunca mais voltou. Ou seja, além de tentar descobrir se a Terra é habitável de novo, ela também quer entender o que aconteceu com o pai dela. A nave dela chega na órbita da Terra e já dá para ver que o planeta está bem diferente. Nuvens escuras, muita água cobrindo as antigas cidades. Parece um cenário de fim do mundo. Só que algo dá muito errado. A nave dela perde o controle e cai direto no oceano. A queda é intensa. A água entra na cápsula. Ela começa a afundar. Tudo escuro, a pressão aumentando, um desespero total. Mas Louise consegue escapar, nadando para a superfície no último segundo. Quando ela finalmente respira, percebe: está sozinha. Os outros tripulantes desapareceram. Ela olha ao redor e vê um mundo que já foi conhecido, mas agora parece um pesadelo. Depois de um tempo boiando, ela encontra a terra firme. Só que a Terra não é mais como os livros diziam. Nada de cidades brilhantes, estradas cheias de carros ou tecnologia avançada. Tudo virou um grande pântano, um território desconhecido e hostil. Louise começa a explorar, tentando entender onde está. Mas logo percebe algo assustador. Ela não está sozinha. Existem pessoas ali, humanos. Mas eles não são como os que fugiram para Kepler. Esses sobreviveram ao desastre, aprenderam a viver nesse novo mundo. E o pior, eles não estão felizes em vê-la. Antes que consiga reagir, Louise é capturada por esses sobreviventes. Eles são duros, desconfiados e não estão nem um pouco interessados em dar boas-vindas a uma forasteira do espaço. Eles vivem como podem, com poucos recursos, caçando e se protegendo dos perigos que agora fazem parte desse mundo. Louise é levada para um acampamento onde conhece Narvik, uma garota que, diferente dos outros, parece mais curiosa do que hostil. Mas isso não significa que Louise está segura. O grupo quer saber por que ela voltou. O que as pessoas de Kepler querem agora? Nesse momento,
Louise percebe uma coisa terrível. Kepler sempre acreditou que não havia mais ninguém na Terra, mas não só há sobreviventes, como eles não querem ser colonizados de novo. O que era para ser uma missão de reconhecimento virou um baita problema. Os caras olham para ela como se fosse uma inimiga, porque na real, ela é. Não porque quer, mas porque veio do lugar que abandonou a Terra e agora parece querer voltar para tomar tudo de novo. Ela percebe rapidinho que esses sobreviventes não são fracos. Eles não só conseguiram viver nesse caos, como aprenderam a lidar com ele. Eles conhecem o ambiente, sabem onde tem comida, água e, principalmente, sabem se proteger de qualquer coisa que ameace a liberdade deles. Mas o que realmente deixa Louise de cara é quando ela descobre que essas pessoas conseguem ter filhos. Sim, ao contrário dos humanos de Kepler 209, a galera que ficou na Terra continuou se reproduzindo. Isso significa que, biologicamente, a Terra ainda pode ser o único lugar onde a humanidade pode continuar existindo. Louise começa a perceber que sua missão pode ter sido uma grande mentira. Ela foi enviada para ver se a Terra estava habitável, certo? Mas agora está claro que a humanidade nunca morreu de verdade aqui. Só que se Kepler souber disso, eles podem querer tomar tudo à força. Ela conhece Narvik, a garota que parecia curiosa antes, e começa a entender a história desses sobreviventes. Eles sofreram muito. Doenças, fome, tempestades gigantes, ataques de outras tribos, mas resistiram. Eles construíram uma nova sociedade baseada na sobrevivência e na proteção da Terra. Eles não querem repetir os erros do passado. Só que tem um problema. Nem todo mundo ali confia nela. Gibson, o líder do grupo, acredita que Louise é um perigo. Ele acha que ela pode ser uma espiã, ou que pode trazer mais gente de Kepler para acabar com o que eles construíram. Os cientistas que vieram antes dela não morreram no impacto, nem foram vítimas do ambiente. Eles encontraram os sobreviventes e tentaram dominá-los. Isso gerou uma guerra. A galera da Terra lutou contra os colonizadores espaciais e venceu. E o pai dela? Ele ficou do lado dos sobreviventes. O choque dessa revelação é gigante. Ela foi criada achando que o pai dela era um herói que morreu pela ciência, mas na real, ele trocou Kepler pela Terra. Mas ela tem pouco tempo, porque enquanto tudo isso acontece, outro sobrevivente da missão dela apareceu, Tucker. E Tucker não está nem um pouco interessado em paz. Ele quer mandar um sinal para Kepler, avisando que a Terra está pronta para ser retomada. Ou seja, se ele conseguir, milhares de humanos espaciais vão vir e transformar esse lugar num campo de batalha. A missão dela virou um conflito pessoal. De um lado, Kepler, o futuro planejado, a ciência e a esperança de reconstrução. Do outro, os sobreviventes, a Terra e o pai que ela achou que nunca mais veria. Mas o pior de tudo? Tucker, outro membro da missão dela, está vivo e ele não quer saber de conversa. Ele acha que os sobreviventes são obstáculos e que a Terra pertence a quem fugiu. O plano dele é simples, ligar um sinal para Kepler e chamar reforços. Se isso acontecer, esquece. Kepler vai descer com tudo, com soldados, armas e tecnologia, e vai dominar esse povo que passou anos lutando para sobreviver. O transmissor que Tucker quer usar está numa das cápsulas de sobrevivência que caíram no oceano. Ele e alguns seguidores estão indo para lá agora. Se eles conseguirem ativá-lo, já era. Louise se junta a Narvik e alguns sobreviventes para impedir isso. Eles sabem que se Tucker vencer, não só perderão o planeta, mas também suas próprias vidas. Afinal, Kepler não vai querer dividir nada com eles. No meio da jornada, eles param num local misterioso. Um lugar cheio de destroços e equipamentos velhos. É ali que Louise finalmente encontra o pai. Ele está vivo. Envelhecido, marcado pelo tempo, mas ainda forte. Ele explica tudo. A primeira missão realmente chegou e percebeu que havia sobreviventes. Os cientistas tentaram tomar o controle, mas os sobreviventes lutaram e venceram. Ele escolheu ficar porque viu que Kepler não era mais o futuro. A humanidade precisava da Terra. Ele sabia que um dia Kepler tentaria voltar. E agora esse dia chegou. Louise não tem tempo para drama. Ela tem que parar Tucker agora. Finalmente, eles chegam ao local onde Tucker está ativando o transmissor. Chove forte, o mar está revolto, e o som do transmissor ligando é como um relógio contando os últimos segundos antes do desastre. A luta começa. Sobreviventes contra os seguidores de Tucker.
É brutal. Armas improvisadas, golpes no meio da lama, pessoas lutando com tudo o que tem. Louise enfrenta Tucker diretamente. Ele tenta convencê-la de que Kepler é a única esperança real, que os sobreviventes são apenas um obstáculo. Mas ela já fez sua escolha. A Terra pertence a quem ficou e lutou por ela. A briga é intensa. Tucker consegue derrubá-la algumas vezes, mas Louise não desiste. No último segundo, Narvik destrói o transmissor com um disparo certeiro. O sinal nunca chega a Kepler. A luta termina. Tucker e seus seguidores são derrotados. Alguns fogem, outros se rendem. Louise olha para o céu. Pela primeira vez, ela não sente que precisa estar em outro lugar. Ela pertence àquele mundo agora. Os sobreviventes venceram, mas sabem que Kepler pode tentar voltar um dia. A diferença é que agora a Terra tem defensores prontos para lutar por ela. O filme termina com Louise e os sobreviventes reconstruindo aos poucos. Pequenas vitórias, uma nova esperança. Ela se tornou algo que nunca imaginou, uma verdadeira filha da Terra. O transmissor foi destruído. O sinal nunca chegou a Kepler. Isso significa que, pelo menos por enquanto, a Terra está a salvo. Mas a luta cobrou um preço alto. Há feridos, mortos, cicatrizes que vão durar por muito tempo. O chão está cheio de destroços. A chuva finalmente para e um silêncio estranho toma conta do lugar. Louise está ali, exausta, sentindo a dor de cada pancada que levou. Ela olha ao redor e percebe o que realmente aconteceu. Ela virou parte daquele mundo. Não é mais a cientista de Kepler. Não é mais uma exploradora. Ela fez uma escolha e agora pertence à Terra. Após a extinção dos recursos naturais do planeta Terra, todos os habitantes são enviados para viver em um novo planeta. Porém, após alguns anos, a humanidade percebe que o planeta Terra se tornou habitável novamente e envia um grupo de cientistas para explorá-lo. Aqui, eles encontram um grupo de sobreviventes que se tornará oposição à sua colonização, criando um dilema para a equipe enviada. Quem será merecedor de uma segunda chance no planeta Terra? Uma população que, quando teve sua chance, destruiu todos os recursos naturais do planeta? Ou um novo povo sobrevivente que possui uma nova mentalidade na administração desses recursos? A Terra ficou um lixo. Literalmente. Tanto tempo explorando, poluindo e sugando tudo o que dava, que chegou um momento em que o planeta disse: chega! O ar ficou ruim, os oceanos subiram, tudo ficou devastado. E adivinha o que a humanidade fez? Fugiu. Os mais ricos, os cientistas e os poderosos deram um jeito de escapar para um outro planeta chamado Kepler. A ideia era começar do zero lá e deixar a Terra para trás, como se fosse um brinquedo quebrado. Mas essa nova casa tinha um problema. Algo nela fazia com que os humanos não conseguissem mais ter filhos. Sim, a espécie humana estava com os dias contados porque ninguém mais nascia. Então um dia eles pensaram: e se a Terra não estiver tão ruim assim, será que dá para voltar? Foi aí que mandaram algumas missões para ver como estavam as coisas por aqui. Mas a primeira missão nunca respondeu. Sumiu. Silêncio total. Agora chegou a vez da segunda missão. E é aqui que a nossa protagonista entra. Louise Blake. Ela é uma astronauta treinada, filha de um cara que foi nessa primeira missão e nunca mais voltou. Ou seja, além de tentar descobrir se a Terra é habitável de novo, ela também quer entender o que aconteceu com o pai dela. A nave dela chega na órbita da Terra e já dá para ver que o planeta está bem diferente. Nuvens escuras, muita água cobrindo as antigas cidades. Parece um cenário de fim do mundo. Só que algo dá muito errado. A nave dela perde o controle e cai direto no oceano. A queda é intensa. A água entra na cápsula. Ela começa a afundar. Tudo escuro, a pressão aumentando, um desespero total. Mas Louise consegue escapar, nadando para a superfície no último segundo. Quando ela finalmente respira, percebe: está sozinha. Os outros tripulantes desapareceram. Ela olha ao redor e vê um mundo que já foi conhecido, mas agora parece um pesadelo. Depois de um tempo boiando, ela encontra a terra firme. Só que a terra não é mais como os livros diziam. Nada de cidades brilhantes, estradas cheias de carros ou tecnologia avançada. Tudo virou um grande pântano, um território desconhecido e hostil. Louise começa a explorar, tentando entender onde está. Mas logo percebe algo assustador. Ela não está sozinha. Existem pessoas ali, humanos.
Mas eles não são como os que fugiram para Kepler. Esses sobreviveram ao desastre, aprenderam a viver nesse novo mundo. E o pior, eles não estão felizes em vê-la. Antes que consiga reagir, Louise é capturada por esses sobreviventes. Eles são duros, desconfiados e não estão nem um pouco interessados em dar boas-vindas a uma forasteira do espaço. Eles vivem como podem, com poucos recursos, caçando e se protegendo dos perigos que agora fazem parte desse mundo. Louise é levada para um acampamento onde conhece Narvik, uma garota que, diferente dos outros, parece mais curiosa do que hostil. Mas isso não significa que Louise está segura. O grupo quer saber por que ela voltou. O que as pessoas de Kepler querem agora? Nesse momento, Louise percebe uma coisa terrível. Kepler sempre acreditou que não havia mais ninguém na Terra. Mas não só há sobreviventes, como eles não querem ser colonizados de novo. O que era para ser uma missão de reconhecimento virou um baita problema. Os caras olham para ela como se fosse uma inimiga, porque na real, ela é. Não porque quer, mas porque veio do lugar que abandonou a Terra e agora parece querer voltar para tomar tudo de novo. Ela percebe rapidinho que esses sobreviventes não são fracos. Eles não só conseguiram viver nesse caos, como aprenderam a lidar com ele. Eles conhecem o ambiente, sabem onde tem comida, água e, principalmente, sabem se proteger de qualquer coisa que ameace a liberdade deles. Mas o que realmente deixa Louise de cara é quando ela descobre que essas pessoas conseguem ter filhos. Sim, ao contrário dos humanos de Kepler 209, a galera que ficou na Terra continuou se reproduzindo. Isso significa que, biologicamente, a Terra ainda pode ser o único lugar onde a humanidade pode continuar existindo. Louise começa a perceber que sua missão pode ter sido uma grande mentira. Ela foi enviada para ver se a Terra estava habitável, certo? Mas agora está claro que a humanidade nunca morreu de verdade aqui. Só que se Kepler souber disso, eles podem querer tomar tudo à força. Ela conhece Narvik, a garota que parecia curiosa antes, e começa a entender a história desses sobreviventes. Eles sofreram muito. Doenças, fome, tempestades gigantes, ataques de outras tribos, mas resistiram. Eles construíram uma nova sociedade baseada na sobrevivência e na proteção da Terra. Eles não querem repetir os erros do passado. Só que tem um problema. Nem todo mundo ali confia nela. Gibson, o líder do grupo, acredita que Louise é um perigo. Ele acha que ela pode ser uma espiã, ou que pode trazer mais gente de Kepler para acabar com o que eles construíram. Os cientistas que vieram antes dela não morreram no impacto, nem foram vítimas do ambiente. Eles encontraram os sobreviventes e tentaram dominá-los. Isso gerou uma guerra. A galera da Terra lutou contra os colonizadores espaciais e venceu. E o pai dela? Ele ficou do lado dos sobreviventes. O choque dessa revelação é gigante. Ela foi criada achando que o pai dela era um herói que morreu pela ciência, mas na real, ele trocou Kepler pela Terra. Mas ela tem pouco tempo, porque enquanto tudo isso acontece, outro sobrevivente da missão dela apareceu, Tucker. E Tucker não está nem um pouco interessado em paz. Ele quer mandar um sinal para Kepler, avisando que a Terra está pronta para ser retomada. Ou seja, se ele conseguir, milhares de humanos espaciais vão vir e transformar esse lugar num campo de batalha. A missão dela virou um conflito pessoal. De um lado, Kepler, o futuro planejado, a ciência e a esperança de reconstrução. Do outro, os sobreviventes, a Terra e o pai que ela achou que nunca mais veria. Mas o pior de tudo? Tucker, outro membro da missão dela, está vivo e ele não quer saber de conversa. Ele acha que os sobreviventes são obstáculos e que a Terra pertence a quem fugiu. O plano dele é simples, ligar um sinal para Kepler e chamar reforços. Se isso acontecer, esquece. Kepler vai descer com tudo, com soldados, armas e tecnologia, e vai dominar esse povo que passou anos lutando para sobreviver. O transmissor que Tucker quer usar está numa das cápsulas de sobrevivência que caíram no oceano. Ele e alguns seguidores estão indo para lá agora. Se eles conseguirem ativá-lo, já era. Louise se junta a Narvik e alguns sobreviventes para impedir isso. Eles sabem que se Tucker vencer, não só perderão o planeta, mas também suas próprias vidas. Afinal, Kepler não vai querer dividir nada com eles. No meio da jornada, eles param num local misterioso. Um lugar cheio de destroços e equipamentos velhos. É ali que Louise finalmente encontra o pai. Ele está vivo. Envelhecido, marcado pelo tempo, mas ainda forte.
Ele explica tudo. A primeira missão realmente chegou e percebeu que havia sobreviventes. Os cientistas tentaram tomar o controle, mas os sobreviventes lutaram e venceram. Ele escolheu ficar porque viu que Kepler não era mais o futuro. A humanidade precisava da Terra. Ele sabia que um dia Kepler tentaria voltar. E agora esse dia chegou. Louise não tem tempo para drama. Ela tem que parar Tucker agora. Finalmente, eles chegam ao local onde Tucker está ativando o transmissor. Chove forte, o mar está revolto, e o som do transmissor ligando é como um relógio contando os últimos segundos antes do desastre. A luta começa. Sobreviventes contra os seguidores de Tucker. É brutal. Armas improvisadas, golpes no meio da lama, pessoas lutando com tudo o que tem. Louise enfrenta Tucker diretamente. Ele tenta convencê-la de que Kepler é a única esperança real, que os sobreviventes são apenas um obstáculo. Mas ela já fez sua escolha. A Terra pertence a quem ficou e lutou por ela. A briga é intensa. Tucker consegue derrubá-la algumas vezes, mas Louise não desiste. No último segundo, Narvik destrói o transmissor com um disparo certeiro. O sinal nunca chega a Kepler. A luta termina. Tucker e seus seguidores são derrotados. Alguns fogem, outros se rendem. Louise olha para o céu. Pela primeira vez, ela não sente que precisa estar em outro lugar. Ela pertence àquele mundo agora. Os sobreviventes venceram, mas sabem que Kepler pode tentar voltar um dia. A diferença é que agora a Terra tem defensores prontos para lutar por ela. O filme termina com Louise e os sobreviventes reconstruindo aos poucos. Pequenas vitórias, uma nova esperança. Ela se tornou algo que nunca imaginou, uma verdadeira filha da Terra. O transmissor foi destruído. O sinal nunca chegou a Kepler. Isso significa que, pelo menos por enquanto, a Terra está a salvo. Mas a luta cobrou um preço alto. Há feridos, mortos, cicatrizes que vão durar por muito tempo. O chão está cheio de destroços. A chuva finalmente para e um silêncio estranho toma conta do lugar. Louise está ali, exausta, sentindo a dor de cada pancada que levou. Ela olha ao redor e percebe o que realmente aconteceu. Ela virou parte daquele mundo. Não é mais a cientista de Kepler. Não é mais uma exploradora. Ela fez uma escolha e agora pertence à Terra. Após a extinção dos recursos naturais do planeta Terra, todos os habitantes são enviados para viver em um novo planeta. Porém, após alguns anos, a humanidade percebe que o planeta Terra se tornou habitável novamente e envia um grupo de cientistas para explorá-lo. Aqui, eles encontram um grupo de sobreviventes que se tornará oposição à sua colonização, criando um dilema para a equipe enviada. Quem será merecedor de uma segunda chance no planeta Terra? Uma população que, quando teve sua chance, destruiu todos os recursos naturais do planeta? Ou um novo povo sobrevivente que possui uma nova mentalidade na administração desses recursos? A Terra ficou um lixo. Literalmente. Tanto tempo explorando, poluindo e sugando tudo o que dava, que chegou um momento em que o planeta disse: chega! O ar ficou ruim, os oceanos subiram, tudo ficou devastado. E adivinha o que a humanidade fez? Fugiu. Os mais ricos, os cientistas e os poderosos deram um jeito de escapar para um outro planeta chamado Kepler. A ideia era começar do zero lá e deixar a Terra para trás, como se fosse um brinquedo quebrado. Mas essa nova casa tinha um problema. Algo nela fazia com que os humanos não conseguissem mais ter filhos. Sim, a espécie humana estava com os dias contados porque ninguém mais nascia. Então um dia eles pensaram: e se a Terra não estiver tão ruim assim, será que dá para voltar? Foi aí que mandaram algumas missões para ver como estavam as coisas por aqui. Mas a primeira missão nunca respondeu. Sumiu. Silêncio total. Agora chegou a vez da segunda missão. E é aqui que a nossa protagonista entra. Louise Blake. Ela é uma astronauta treinada, filha de um cara que foi nessa primeira missão e nunca mais voltou. Ou seja, além de tentar descobrir se a Terra é habitável de novo, ela também quer entender o que aconteceu com o pai dela. A nave dela chega na órbita da Terra e já dá para ver que o planeta está bem diferente. Nuvens escuras, muita água cobrindo as antigas cidades. Parece um cenário de fim do mundo. Só que algo dá muito errado. A nave dela perde o controle e cai direto no oceano. A queda é intensa. A água entra na cápsula. Ela começa a afundar. Tudo escuro, a pressão aumentando.
um desespero total. Mas Louise consegue escapar, nadando para a superfície no último segundo. Quando ela finalmente respira, percebe, está sozinha. Os outros tripulantes desapareceram. Ela olha ao redor e vê um mundo que já foi conhecido, mas agora parece um pesadelo. Depois de um tempo boiando, ela encontra a terra firme. Só que a terra não é mais como os livros diziam. Nada de cidades brilhantes, estradas cheias de carros ou tecnologia avançada. Tudo virou um grande pântano, um território desconhecido e hostil. Louise começa a explorar, tentando entender onde está. Mas logo percebe algo assustador. Ela não está sozinha. Existem pessoas ali, humanos. Mas eles não são como os que fugiram para Kepler. Esses sobreviveram ao desastre, aprenderam a viver nesse novo mundo. E o pior, eles não estão felizes em vê-la. Antes que consiga reagir, Louise é capturada por esses sobreviventes. Eles são duros, desconfiados e não estão nem um pouco interessados em dar boas-vindas a uma forasteira do espaço. Eles vivem como podem, com poucos recursos, caçando e se protegendo dos perigos que agora fazem parte desse mundo. Louise é levada para um acampamento onde conhece Narvik, uma garota que, diferente dos outros, parece mais curiosa do que hostil. Mas isso não significa que Louise está segura. O grupo quer saber por que ela voltou. O que as pessoas de Kepler querem agora? Nesse momento, Louise percebe uma coisa terrível. Kepler sempre acreditou que não havia mais ninguém na Terra. Mas não só há sobreviventes, como eles não querem ser colonizados de novo. O que era para ser uma missão de reconhecimento virou um baita problema. Os caras olham para ela como se fosse uma inimiga, porque na real, ela é. Não porque quer, mas porque veio do lugar que abandonou a Terra e agora parece querer voltar para tomar tudo de novo. Ela percebe rapidinho que esses sobreviventes não são fracos. Eles não só conseguiram viver nesse caos, como aprenderam a lidar com ele. Eles conhecem o ambiente, sabem onde tem comida, água e, principalmente, sabem se proteger de qualquer coisa que ameace a liberdade deles. Mas o que realmente deixa Louise de cara é quando ela descobre que essas pessoas conseguem ter filhos. Sim, ao contrário dos humanos de Kepler 209, a galera que ficou na Terra continuou se reproduzindo. Isso significa que, biologicamente, a Terra ainda pode ser o único lugar onde a humanidade pode continuar existindo. Louise começa a perceber que sua missão pode ter sido uma grande mentira. Ela foi enviada para ver se a Terra estava habitável, certo? Mas agora está claro que a humanidade nunca morreu de verdade aqui. Só que se Kepler souber disso, eles podem querer tomar tudo à força. Ela conhece Narvik, a garota que parecia curiosa antes, e começa a entender a história desses sobreviventes. Eles sofreram muito. Doenças, fome, tempestades gigantes, ataques de outras tribos, mas resistiram. Eles construíram uma nova sociedade baseada na sobrevivência e na proteção da Terra. Eles não querem repetir os erros do passado. Só que tem um problema. Nem todo mundo ali confia nela. Gibson, o líder do grupo, acredita que Louise é um perigo. Ele acha que ela pode ser uma espiã, ou que pode trazer mais gente de Kepler para acabar com o que eles construíram. Os cientistas que vieram antes dela não morreram no impacto, nem foram vítimas do ambiente. Eles encontraram os sobreviventes e tentaram dominá-los. Isso gerou uma guerra. A galera da Terra lutou contra os colonizadores espaciais e venceu. E o pai dela? Ele ficou do lado dos sobreviventes. O choque dessa revelação é gigante. Ela foi criada achando que o pai dela era um herói que morreu pela ciência, mas na real, ele trocou Kepler pela Terra. Mas ela tem pouco tempo, porque enquanto tudo isso acontece, outro sobrevivente da missão dela apareceu, Tucker. E Tucker não está nem um pouco interessado em paz. Ele quer mandar um sinal para Kepler, avisando que a Terra está pronta para ser retomada. Ou seja, se ele conseguir, milhares de humanos espaciais vão vir e transformar esse lugar num campo de batalha. A missão dela virou um conflito pessoal. De um lado, Kepler, o futuro planejado, a ciência e a esperança de reconstrução. Do outro, os sobreviventes, a Terra e o pai que ela achou que nunca mais veria. Mas o pior de tudo? Tucker, outro membro da missão dela, está vivo e ele não quer saber de conversa. Ele acha que os sobreviventes são obstáculos e que a Terra pertence a quem fugiu. O plano dele é simples, ligar um sinal para Kepler e chamar reforços. Se isso acontecer, esquece. Kepler vai descer com tudo.
com soldados, armas e tecnologia, e vai dominar esse povo que passou anos lutando para sobreviver. O transmissor que Tucker quer usar está numa das cápsulas de sobrevivência que caíram no oceano. Ele e alguns seguidores estão indo para lá agora. Se eles conseguirem ativá-lo, já era. Louise se junta a Narvik e alguns sobreviventes para impedir isso. Eles sabem que se Tucker vencer, não só perderão o planeta, mas também suas próprias vidas. Afinal, Kepler não vai querer dividir nada com eles. No meio da jornada, eles param num local misterioso. Um lugar cheio de destroços e equipamentos velhos. É ali que Louise finalmente encontra o pai. Ele está vivo. Envelhecido, marcado pelo tempo, mas ainda forte. Ele explica tudo. A primeira missão realmente chegou e percebeu que havia sobreviventes. Os cientistas tentaram tomar o controle, mas os sobreviventes lutaram e venceram. Ele escolheu ficar porque viu que Kepler não era mais o futuro. A humanidade precisava da Terra. Ele sabia que um dia Kepler tentaria voltar. E agora esse dia chegou. Louise não tem tempo para drama. Ela tem que parar Tucker agora. Finalmente, eles chegam ao local onde Tucker está ativando o transmissor. Chove forte, o mar está revolto, e o som do transmissor ligando é como um relógio contando os últimos segundos antes do desastre. A luta começa. Sobreviventes contra os seguidores de Tucker. É brutal. Armas improvisadas, golpes no meio da lama, pessoas lutando com tudo o que tem. Louise enfrenta Tucker diretamente. Ele tenta convencê-la de que Kepler é a única esperança real, que os sobreviventes são apenas um obstáculo. Mas ela já fez sua escolha. A Terra pertence a quem ficou e lutou por ela. A briga é intensa. Tucker consegue derrubá-la algumas vezes, mas Louise não desiste. No último segundo, Narvik destrói o transmissor com um disparo certeiro. O sinal nunca chega a Kepler. A luta termina. Tucker e seus seguidores são derrotados. Alguns fogem, outros se rendem. Louise olha para o céu. Pela primeira vez, ela não sente que precisa estar em outro lugar. Ela pertence àquele mundo agora. Os sobreviventes venceram, mas sabem que Kepler pode tentar voltar um dia. A diferença é que agora a Terra tem defensores prontos para lutar por ela. O filme termina com Louise e os sobreviventes reconstruindo aos poucos. Pequenas vitórias, uma nova esperança. Ela se tornou algo que nunca imaginou, uma verdadeira filha da Terra. O transmissor foi destruído. O sinal nunca chegou a Kepler. Isso significa que, pelo menos por enquanto, a Terra está a salvo. Mas a luta cobrou um preço alto. Há feridos, mortos, cicatrizes que vão durar por muito tempo. O chão está cheio de destroços. A chuva finalmente para e um silêncio estranho toma conta do lugar. Louise está ali, exausta, sentindo a dor de cada pancada que levou. Ela olha ao redor e percebe o que realmente aconteceu. Ela virou parte daquele mundo. Não é mais a cientista de Kepler, não é mais uma exploradora. Ela fez uma escolha e agora pertence à Terra. Após a extinção dos recursos naturais do planeta Terra, todos os habitantes são enviados para viver em um novo planeta. Porém, após alguns anos, a humanidade percebe que o planeta Terra se tornou habitável novamente e envia um grupo de cientistas para explorá-lo. Aqui, eles encontram um grupo de sobreviventes que se tornará oposição à sua colonização, criando um dilema para a equipe enviada. Quem será merecedor de uma segunda chance no planeta Terra? Uma população que, quando teve sua chance, destruiu todos os recursos naturais do planeta? Ou um novo povo sobrevivente que possui uma nova mentalidade na administração desses recursos? A Terra ficou um lixo. Literalmente. Tanto tempo explorando, poluindo e sugando tudo o que dava, que chegou um momento em que o planeta disse: chega! O ar ficou ruim, os oceanos subiram, tudo ficou devastado. E adivinha o que a humanidade fez? Fugiu. Os mais ricos, os cientistas e os poderosos deram um jeito de escapar para um outro planeta chamado Kepler. A ideia era começar do zero lá e deixar a Terra para trás, como se fosse um brinquedo quebrado. Mas essa nova casa tinha um problema. Algo nela fazia com que os humanos não conseguissem mais ter filhos. Sim, a espécie humana estava com os dias contados porque ninguém mais nascia. Então um dia eles pensaram: e se a Terra não estiver tão ruim assim, será que dá para voltar? Foi aí que mandaram algumas missões para ver como estavam as coisas por aqui. Mas a primeira missão nunca respondeu. Sumiu.
Silêncio total. Agora chegou a vez da segunda missão. E é aqui que a nossa protagonista entra, Louise Blake. Ela é uma astronauta treinada, filha de um cara que foi nessa primeira missão e nunca mais voltou. Ou seja, além de tentar descobrir se a Terra é habitável de novo, ela também quer entender o que aconteceu com o pai dela. A nave dela chega na órbita da Terra e já dá para ver que o planeta está bem diferente. Nuvens escuras, muita água cobrindo as antigas cidades. Parece um cenário de fim do mundo. Só que algo dá muito errado. A nave dela perde o controle e cai direto no oceano. A queda é intensa. A água entra na cápsula. Ela começa a afundar. Tudo escuro, a pressão aumentando, um desespero total. Mas Louise consegue escapar, nadando para a superfície no último segundo. Quando ela finalmente respira, percebe, está sozinha. Os outros tripulantes desapareceram. Ela olha ao redor e vê um mundo que já foi conhecido, mas agora parece um pesadelo. Depois de um tempo boiando, ela encontra a terra firme. Só que a terra não é mais como os livros diziam. Nada de cidades brilhantes, estradas cheias de carros ou tecnologia avançada. Tudo virou um grande pântano, um território desconhecido e hostil. Louise começa a explorar, tentando entender onde está. Mas logo percebe algo assustador. Ela não está sozinha. Existem pessoas ali, humanos. Mas eles não são como os que fugiram para Kepler. Esses sobreviveram ao desastre, aprenderam a viver nesse novo mundo. E o pior, eles não estão felizes em vê-la. Antes que consiga reagir, Louise é capturada por esses sobreviventes. Eles são duros, desconfiados e não estão nem um pouco interessados em dar boas-vindas a uma forasteira do espaço. Eles vivem como podem, com poucos recursos, caçando e se protegendo dos perigos que agora fazem parte desse mundo. Louise é levada para um acampamento onde conhece Narvik, uma garota que, diferente dos outros, parece mais curiosa do que hostil. Mas isso não significa que Louise está segura. O grupo quer saber por que ela voltou. O que as pessoas de Kepler querem agora? Nesse momento, Louise percebe uma coisa terrível. Kepler sempre acreditou que não havia mais ninguém na Terra. Mas não só há sobreviventes, como eles não querem ser colonizados de novo. O que era para ser uma missão de reconhecimento virou um baita problema. Os caras olham para ela como se fosse uma inimiga, porque na real, ela é. Não porque quer, mas porque veio do lugar que abandonou a Terra e agora parece querer voltar para tomar tudo de novo. Ela percebe rapidinho que esses sobreviventes não são fracos. Eles não só conseguiram viver nesse caos, como aprenderam a lidar com ele. Eles conhecem o ambiente, sabem onde tem comida, água e, principalmente, sabem se proteger de qualquer coisa que ameace a liberdade deles. Mas o que realmente deixa Louise de cara é quando ela descobre que essas pessoas conseguem ter filhos. Sim, ao contrário dos humanos de Kepler 209, a galera que ficou na Terra continuou se reproduzindo. Isso significa que, biologicamente, a Terra ainda pode ser o único lugar onde a humanidade pode continuar existindo. Louise começa a perceber que sua missão pode ter sido uma grande mentira. Ela foi enviada para ver se a Terra estava habitável, certo? Mas agora está claro que a humanidade nunca morreu de verdade aqui. Só que se Kepler souber disso, eles podem querer tomar tudo à força. Ela conhece Narvik, a garota que parecia curiosa antes, e começa a entender a história desses sobreviventes. Eles sofreram muito. Doenças, fome, tempestades gigantes, ataques de outras tribos, mas resistiram. Eles construíram uma nova sociedade baseada na sobrevivência e na proteção da Terra. Eles não querem repetir os erros do passado. Só que tem um problema. Nem todo mundo ali confia nela. Gibson, o líder do grupo, acredita que Louise é um perigo. Ele acha que ela pode ser uma espiã, ou que pode trazer mais gente de Kepler para acabar com o que eles construíram. Os cientistas que vieram antes dela não morreram no impacto, nem foram vítimas do ambiente. Eles encontraram os sobreviventes e tentaram dominá-los. Isso gerou uma guerra. A galera da Terra lutou contra os colonizadores espaciais e venceu. E o pai dela? Ele ficou do lado dos sobreviventes. O choque dessa revelação é gigante. Ela foi criada achando que o pai dela era um herói que morreu pela ciência, mas na real, ele trocou Kepler pela Terra. Mas ela tem pouco tempo, porque enquanto tudo isso acontece, outro sobrevivente da missão dela apareceu, Tucker.
E Tucker não está nem um pouco interessado em paz. Ele quer mandar um sinal para Kepler, avisando que a Terra está pronta para ser retomada. Ou seja, se ele conseguir, milhares de humanos espaciais vão vir e transformar esse lugar num campo de batalha. A missão dela virou um conflito pessoal. De um lado, Kepler, o futuro planejado, a ciência e a esperança de reconstrução. Do outro, os sobreviventes, a Terra e o pai que ela achou que nunca mais veria. Mas o pior de tudo? Tucker, outro membro da missão dela, está vivo, e ele não quer saber de conversa. Ele acha que os sobreviventes são obstáculos e que a Terra pertence a quem fugiu. O plano dele é simples: ligar um sinal para Kepler e chamar reforços. Se isso acontecer, esquece. Kepler vai descer com tudo, com soldados, armas e tecnologia, e vai dominar esse povo que passou anos lutando para sobreviver. O transmissor que Tucker quer usar está numa das cápsulas de sobrevivência que caíram no oceano. Ele e alguns seguidores estão indo para lá agora. Se eles conseguirem ativá-lo, já era. Louise se junta a Narvik e alguns sobreviventes para impedir isso. Eles sabem que se Tucker vencer, não só perderão o planeta, mas também suas próprias vidas. Afinal, Kepler não vai querer dividir nada com eles. No meio da jornada, eles param num local misterioso. Um lugar cheio de destroços e equipamentos velhos. É ali que Louise finalmente encontra o pai. Ele está vivo. Envelhecido, marcado pelo tempo, mas ainda forte. Ele explica tudo. A primeira missão realmente chegou e percebeu que havia sobreviventes. Os cientistas tentaram tomar o controle, mas os sobreviventes lutaram e venceram. Ele escolheu ficar porque viu que Kepler não era mais o futuro. A humanidade precisava da Terra. Ele sabia que um dia Kepler tentaria voltar. E agora esse dia chegou. Louise não tem tempo para drama. Ela tem que parar Tucker agora. Finalmente, eles chegam ao local onde Tucker está ativando o transmissor. Chove forte, o mar está revolto, e o som do transmissor ligando é como um relógio contando os últimos segundos antes do desastre. A luta começa. Sobreviventes contra os seguidores de Tucker. É brutal. Armas improvisadas, golpes no meio da lama, pessoas lutando com tudo o que tem. Louise enfrenta Tucker diretamente. Ele tenta convencê-la de que Kepler é a única esperança real, que os sobreviventes são apenas um obstáculo. Mas ela já fez sua escolha. A Terra pertence a quem ficou e lutou por ela. A briga é intensa. Tucker consegue derrubá-la algumas vezes, mas Louise não desiste. No último segundo, Narvik destrói o transmissor com um disparo certeiro. O sinal nunca chega a Kepler. A luta termina. Tucker e seus seguidores são derrotados. Alguns fogem, outros se rendem. Louise olha para o céu. Pela primeira vez, ela não sente que precisa estar em outro lugar. Ela pertence àquele mundo agora. Os sobreviventes venceram, mas sabem que Kepler pode tentar voltar um dia. A diferença é que agora a Terra tem defensores prontos para lutar por ela. O filme termina com Louise e os sobreviventes reconstruindo aos poucos. Pequenas vitórias, uma nova esperança. Ela se tornou algo que nunca imaginou, uma verdadeira filha da Terra. O transmissor foi destruído. O sinal nunca chegou a Kepler. Isso significa que, pelo menos por enquanto, a Terra está a salvo. Mas a luta cobrou um preço alto. Há feridos, mortos, cicatrizes que vão durar por muito tempo. O chão está cheio de destroços. A chuva finalmente para e um silêncio estranho toma conta do lugar. Louise está ali, exausta, sentindo a dor de cada pancada que levou. Ela olha ao redor e percebe o que realmente aconteceu. Ela virou parte daquele mundo. Não é mais a cientista de Kepler. Não é mais uma exploradora. Ela fez uma escolha e agora pertence à Terra. Após a extinção dos recursos naturais do planeta Terra, todos os habitantes são enviados para viver em um novo planeta. Porém, após alguns anos, a humanidade percebe que o planeta Terra se tornou habitável novamente e envia um grupo de cientistas para explorá-lo. Aqui, eles encontram um grupo de sobreviventes que se tornará oposição à sua colonização, criando um dilema para a equipe enviada. Quem será merecedor de uma segunda chance no planeta Terra? Uma população que, quando teve sua chance, destruiu todos os recursos naturais do planeta? Ou um novo povo sobrevivente que possui uma nova mentalidade na administração desses recursos? A Terra ficou um lixo. Literalmente. Tanto tempo explorando, poluindo e sugando tudo o que dava, que chegou um momento em que o planeta disse:
Chega! O ar ficou ruim, os oceanos subiram, tudo ficou devastado. E adivinha o que a humanidade fez? Fugiu. Os mais ricos, os cientistas e os poderosos deram um jeito de escapar para um outro planeta chamado Kepler. A ideia era começar do zero lá e deixar a Terra para trás, como se fosse um brinquedo quebrado. Mas essa nova casa tinha um problema. Algo nela fazia com que os humanos não conseguissem mais ter filhos. Sim, a espécie humana estava com os dias contados porque ninguém mais nascia. Então um dia eles pensaram: e se a Terra não estiver tão ruim assim, será que dá para voltar? Foi aí que mandaram algumas missões para ver como estavam as coisas por aqui. Mas a primeira missão nunca respondeu. Sumiu. Silêncio total. Agora chegou a vez da segunda missão. E é aqui que a nossa protagonista entra. Louise Blake. Ela é uma astronauta treinada, filha de um cara que foi nessa primeira missão e nunca mais voltou. Ou seja, além de tentar descobrir se a Terra é habitável de novo, ela também quer entender o que aconteceu com o pai dela. A nave dela chega na órbita da Terra e já dá para ver que o planeta está bem diferente. Nuvens escuras, muita água cobrindo as antigas cidades. Parece um cenário de fim do mundo. Só que algo dá muito errado. A nave dela perde o controle e cai direto no oceano. A queda é intensa. A água entra na cápsula. Ela começa a afundar. Tudo escuro, a pressão aumentando, um desespero total. Mas Louise consegue escapar, nadando para a superfície no último segundo. Quando ela finalmente respira, percebe: está sozinha. Os outros tripulantes desapareceram. Ela olha ao redor e vê um mundo que já foi conhecido, mas agora parece um pesadelo. Depois de um tempo boiando, ela encontra a terra firme. Só que a terra não é mais como os livros diziam. Nada de cidades brilhantes, estradas cheias de carros ou tecnologia avançada. Tudo virou um grande pântano, um território desconhecido e hostil. Louise começa a explorar, tentando entender onde está. Mas logo percebe algo assustador. Ela não está sozinha. Existem pessoas ali, humanos. Mas eles não são como os que fugiram para Kepler. Esses sobreviveram ao desastre, aprenderam a viver nesse novo mundo. E o pior, eles não estão felizes em vê-la. Antes que consiga reagir, Louise é capturada por esses sobreviventes. Eles são duros, desconfiados e não estão nem um pouco interessados em dar boas-vindas a uma forasteira do espaço. Eles vivem como podem, com poucos recursos, caçando e se protegendo dos perigos que agora fazem parte desse mundo. Louise é levada para um acampamento onde conhece Narvik, uma garota que, diferente dos outros, parece mais curiosa do que hostil. Mas isso não significa que Louise está segura. O grupo quer saber por que ela voltou, o que as pessoas de Kepler querem agora. Nesse momento, Louise percebe uma coisa terrível. Kepler sempre acreditou que não havia mais ninguém na Terra, mas não só há sobreviventes, como eles não querem ser colonizados de novo. O que era para ser uma missão de reconhecimento virou um baita problema. Os caras olham para ela como se fosse uma inimiga, porque na real, ela é. Não porque quer, mas porque veio do lugar que abandonou a Terra e agora parece querer voltar para tomar tudo de novo. Ela percebe rapidinho que esses sobreviventes não são fracos. Eles não só conseguiram viver nesse caos, como aprenderam a lidar com ele. Eles conhecem o ambiente, sabem onde tem comida, água e, principalmente, sabem se proteger de qualquer coisa que ameace a liberdade deles. Mas o que realmente deixa Louise de cara é quando ela descobre que essas pessoas conseguem ter filhos. Sim, ao contrário dos humanos de Kepler 209, a galera que ficou na Terra continuou se reproduzindo. Isso significa que, biologicamente, a Terra ainda pode ser o único lugar onde a humanidade pode continuar existindo. Louise começa a perceber que sua missão pode ter sido uma grande mentira. Ela foi enviada para ver se a Terra estava habitável, certo? Mas agora está claro que a humanidade nunca morreu de verdade aqui. Só que se Kepler souber disso, eles podem querer tomar tudo à força. Ela conhece Narvik, a garota que parecia curiosa antes, e começa a entender a história desses sobreviventes. Eles sofreram muito. Doenças, fome, tempestades gigantes, ataques de outras tribos, mas resistiram. Eles construíram uma nova sociedade baseada na sobrevivência e na proteção da Terra. Eles não querem repetir os erros do passado. Só que tem um problema. Nem todo mundo ali confia nela. Gibson, o líder do grupo, acredita que Louise é um perigo.
Ele acha que ela pode ser uma espiã, ou que pode trazer mais gente de Kepler para acabar com o que eles construíram. Os cientistas que vieram antes dela não morreram no impacto, nem foram vítimas do ambiente. Eles encontraram os sobreviventes e tentaram dominá-los. Isso gerou uma guerra. A galera da Terra lutou contra os colonizadores espaciais e venceu. E o pai dela? Ele ficou do lado dos sobreviventes. O choque dessa revelação é gigante. Ela foi criada achando que o pai dela era um herói que morreu pela ciência, mas na real, ele trocou Kepler pela Terra. Mas ela tem pouco tempo, porque enquanto tudo isso acontece, outro sobrevivente da missão dela apareceu, Tucker. E Tucker não está nem um pouco interessado em paz. Ele quer mandar um sinal para Kepler, avisando que a Terra está pronta para ser retomada. Ou seja, se ele conseguir, milhares de humanos espaciais vão vir e transformar esse lugar num campo de batalha. A missão dela virou um conflito pessoal. De um lado, Kepler, o futuro planejado, a ciência e a esperança de reconstrução. Do outro, os sobreviventes, a Terra e o pai que ela achou que nunca mais veria. Mas o pior de tudo? Tucker, outro membro da missão dela, está vivo, e ele não quer saber de conversa. Ele acha que os sobreviventes são obstáculos e que a Terra pertence a quem fugiu. O plano dele é simples, ligar um sinal para Kepler e chamar reforços. Se isso acontecer, esquece. Kepler vai descer com tudo, com soldados, armas e tecnologia, e vai dominar esse povo que passou anos lutando para sobreviver. O transmissor que Tucker quer usar está numa das cápsulas de sobrevivência que caíram no oceano. Ele e alguns seguidores estão indo para lá agora. Se eles conseguirem ativá-lo, já era. Louise se junta a Narvik e alguns sobreviventes para impedir isso. Eles sabem que se Tucker vencer, não só perderão o planeta, mas também suas próprias vidas. Afinal, Kepler não vai querer dividir nada com eles. No meio da jornada, eles param num local misterioso. Um lugar cheio de destroços e equipamentos velhos. É ali que Louise finalmente encontra o pai. Ele está vivo. Envelhecido, marcado pelo tempo, mas ainda forte. Ele explica tudo. A primeira missão realmente chegou e percebeu que havia sobreviventes. Os cientistas tentaram tomar o controle, mas os sobreviventes lutaram e venceram. Ele escolheu ficar porque viu que Kepler não era mais o futuro. A humanidade precisava da Terra. Ele sabia que um dia Kepler tentaria voltar. E agora esse dia chegou. Louise não tem tempo para drama. Ela tem que parar Tucker agora. Finalmente, eles chegam ao local onde Tucker está ativando o transmissor. Chove forte, o mar está revolto, e o som do transmissor ligando é como um relógio contando os últimos segundos antes do desastre. A luta começa. Sobreviventes contra os seguidores de Tucker. É brutal. Armas improvisadas, golpes no meio da lama, pessoas lutando com tudo o que tem. Louise enfrenta Tucker diretamente. Ele tenta convencê-la de que Kepler é a única esperança real, que os sobreviventes são apenas um obstáculo. Mas ela já fez sua escolha. A Terra pertence a quem ficou e lutou por ela. A briga é intensa. Tucker consegue derrubá-la algumas vezes, mas Louise não desiste. No último segundo, Narvik destrói o transmissor com um disparo certeiro. O sinal nunca chega a Kepler. A luta termina. Tucker e seus seguidores são derrotados. Alguns fogem, outros se rendem. Louise olha para o céu. Pela primeira vez, ela não sente que precisa estar em outro lugar. Ela pertence àquele mundo agora. Os sobreviventes venceram, mas sabem que Kepler pode tentar voltar um dia. A diferença é que agora a Terra tem defensores prontos para lutar por ela. O filme termina com Louise e os sobreviventes reconstruindo aos poucos. Pequenas vitórias, uma nova esperança. Ela se tornou algo que nunca imaginou, uma verdadeira filha da Terra. O transmissor foi destruído. O sinal nunca chegou a Kepler. Isso significa que, pelo menos por enquanto, a Terra está a salvo. Mas a luta cobrou um preço alto. Há feridos, mortos, cicatrizes que vão durar por muito tempo. O chão está cheio de destroços. A chuva finalmente para e um silêncio estranho toma conta do lugar. Louise está ali, exausta, sentindo a dor de cada pancada que levou. Ela olha ao redor e percebe o que realmente aconteceu. Ela virou parte daquele mundo. Não é mais a cientista de Kepler. Não é mais uma exploradora. Ela fez uma escolha e agora pertence à Terra. Após a extinção dos recursos naturais do planeta Terra, todos os habitantes são enviados para viver em um novo planeta.
Porém, após alguns anos, a humanidade percebe que o planeta Terra se tornou habitável novamente e envia um grupo de cientistas para explorá-lo. Aqui, eles encontram um grupo de sobreviventes que se tornará oposição à sua colonização, criando um dilema para a equipe enviada. Quem será merecedor de uma segunda chance no planeta Terra? Uma população que, quando teve sua chance, destruiu todos os recursos naturais do planeta? Ou um novo povo sobrevivente que possui uma nova mentalidade na administração desses recursos? A Terra ficou um lixo, literalmente. Tanto tempo explorando, poluindo e sugando tudo o que dava, que chegou um momento em que o planeta disse: chega! O ar ficou ruim, os oceanos subiram, tudo ficou devastado. E adivinha o que a humanidade fez? Fugiu. Os mais ricos, os cientistas e os poderosos deram um jeito de escapar para um outro planeta chamado Kepler. A ideia era começar do zero lá e deixar a Terra para trás, como se fosse um brinquedo quebrado. Mas essa nova casa tinha um problema. Algo nela fazia com que os humanos não conseguissem mais ter filhos. Sim, a espécie humana estava com os dias contados porque ninguém mais nascia. Então um dia eles pensaram: e se a Terra não estiver tão ruim assim, será que dá para voltar? Foi aí que mandaram algumas missões para ver como estavam as coisas por aqui. Mas a primeira missão nunca respondeu. Sumiu. Silêncio total. Agora chegou a vez da segunda missão. E é aqui que a nossa protagonista entra, Louise Blake. Ela é uma astronauta treinada, filha de um cara que foi nessa primeira missão e nunca mais voltou. Ou seja, além de tentar descobrir se a Terra é habitável de novo, ela também quer entender o que aconteceu com o pai dela. A nave dela chega na órbita da Terra e já dá para ver que o planeta está bem diferente. Nuvens escuras, muita água cobrindo as antigas cidades. Parece um cenário de fim do mundo. Só que algo dá muito errado. A nave dela perde o controle e cai direto no oceano. A queda é intensa. A água entra na cápsula. Ela começa a afundar. Tudo escuro, a pressão aumentando, um desespero total. Mas Louise consegue escapar, nadando para a superfície no último segundo. Quando ela finalmente respira, percebe: está sozinha. Os outros tripulantes desapareceram. Ela olha ao redor e vê um mundo que já foi conhecido, mas agora parece um pesadelo. Depois de um tempo boiando, ela encontra a terra firme. Só que a terra não é mais como os livros diziam. Nada de cidades brilhantes, estradas cheias de carros ou tecnologia avançada. Tudo virou um grande pântano, um território desconhecido e hostil. Louise começa a explorar, tentando entender onde está. Mas logo percebe algo assustador. Ela não está sozinha. Existem pessoas ali, humanos. Mas eles não são como os que fugiram para Kepler. Esses sobreviveram ao desastre, aprenderam a viver nesse novo mundo. E o pior, eles não estão felizes em vê-la. Antes que consiga reagir, Louise é capturada por esses sobreviventes. Eles são duros, desconfiados e não estão nem um pouco interessados em dar boas-vindas a uma forasteira do espaço. Eles vivem como podem, com poucos recursos, caçando e se protegendo dos perigos que agora fazem parte desse mundo. Louise é levada para um acampamento onde conhece Narvik, uma garota que, diferente dos outros, parece mais curiosa do que hostil. Mas isso não significa que Louise está segura. O grupo quer saber por que ela voltou. O que as pessoas de Kepler querem agora? Nesse momento, Louise percebe uma coisa terrível. Kepler sempre acreditou que não havia mais ninguém na Terra. Mas não só há sobreviventes, como eles não querem ser colonizados de novo. O que era para ser uma missão de reconhecimento virou um baita problema. Os caras olham para ela como se fosse uma inimiga, porque na real, ela é. Não porque quer, mas porque veio do lugar que abandonou a Terra e agora parece querer voltar para tomar tudo de novo. Ela percebe rapidinho que esses sobreviventes não são fracos. Eles não só conseguiram viver nesse caos, como aprenderam a lidar com ele. Eles conhecem o ambiente, sabem onde tem comida, água e, principalmente, sabem se proteger de qualquer coisa que ameace a liberdade deles. Mas o que realmente deixa Louise de cara é quando ela descobre que essas pessoas conseguem ter filhos. Sim, ao contrário dos humanos de Kepler 209, a galera que ficou na Terra continuou se reproduzindo. Isso significa que, biologicamente, a Terra ainda pode ser o único lugar onde a humanidade pode continuar existindo. Louise começa a perceber que sua missão pode ter sido uma grande mentira.
Ela foi enviada para ver se a Terra estava habitável, certo? Mas agora está claro que a humanidade nunca morreu de verdade aqui. Só que se Kepler souber disso, eles podem querer tomar tudo à força. Ela conhece Narvik, a garota que parecia curiosa antes, e começa a entender a história desses sobreviventes. Eles sofreram muito. Doenças, fome, tempestades gigantes, ataques de outras tribos, mas resistiram. Eles construíram uma nova sociedade baseada na sobrevivência e na proteção da Terra. Eles não querem repetir os erros do passado. Só que tem um problema. Nem todo mundo ali confia nela. Gibson, o líder do grupo, acredita que Louise é um perigo. Ele acha que ela pode ser uma espiã, ou que pode trazer mais gente de Kepler para acabar com o que eles construíram. Os cientistas que vieram antes dela não morreram no impacto, nem foram vítimas do ambiente. Eles encontraram os sobreviventes e tentaram dominá-los. Isso gerou uma guerra. A galera da Terra lutou contra os colonizadores espaciais e venceu. E o pai dela? Ele ficou do lado dos sobreviventes. O choque dessa revelação é gigante. Ela foi criada achando que o pai dela era um herói que morreu pela ciência, mas na real, ele trocou Kepler pela Terra. Mas ela tem pouco tempo, porque enquanto tudo isso acontece, outro sobrevivente da missão dela apareceu, Tucker. E Tucker não está nem um pouco interessado em paz. Ele quer mandar um sinal para Kepler, avisando que a Terra está pronta para ser retomada. Ou seja, se ele conseguir, milhares de humanos espaciais vão vir e transformar esse lugar num campo de batalha. A missão dela virou um conflito pessoal. De um lado, Kepler, o futuro planejado, a ciência e a esperança de reconstrução. Do outro, os sobreviventes, a Terra e o pai que ela achou que nunca mais veria. Mas o pior de tudo? Tucker, outro membro da missão dela, está vivo e ele não quer saber de conversa. Ele acha que os sobreviventes são obstáculos e que a Terra pertence a quem fugiu. O plano dele é simples, ligar um sinal para Kepler e chamar reforços. Se isso acontecer, esquece. Kepler vai descer com tudo, com soldados, armas e tecnologia, e vai dominar esse povo que passou anos lutando para sobreviver. O transmissor que Tucker quer usar está numa das cápsulas de sobrevivência que caíram no oceano. Ele e alguns seguidores estão indo para lá agora. Se eles conseguirem ativá-lo, já era. Louise se junta a Narvik e alguns sobreviventes para impedir isso. Eles sabem que se Tucker vencer, não só perderão o planeta, mas também suas próprias vidas. Afinal, Kepler não vai querer dividir nada com eles. No meio da jornada, eles param num local misterioso. Um lugar cheio de destroços e equipamentos velhos. É ali que Louise finalmente encontra o pai. Ele está vivo. Envelhecido, marcado pelo tempo, mas ainda forte. Ele explica tudo. A primeira missão realmente chegou e percebeu que havia sobreviventes. Os cientistas tentaram tomar o controle, mas os sobreviventes lutaram e venceram. Ele escolheu ficar porque viu que Kepler não era mais o futuro. A humanidade precisava da Terra. Ele sabia que um dia Kepler tentaria voltar. E agora esse dia chegou. Louise não tem tempo para drama. Ela tem que parar Tucker agora. Finalmente, eles chegam ao local onde Tucker está ativando o transmissor. Chove forte, o mar está revolto, e o som do transmissor ligando é como um relógio contando os últimos segundos antes do desastre. A luta começa. Sobreviventes contra os seguidores de Tucker. É brutal. Armas improvisadas, golpes no meio da lama, pessoas lutando com tudo o que tem. Louise enfrenta Tucker diretamente. Ele tenta convencê-la de que Kepler é a única esperança real, que os sobreviventes são apenas um obstáculo. Mas ela já fez sua escolha. A Terra pertence a quem ficou e lutou por ela. A briga é intensa. Tucker consegue derrubá-la algumas vezes, mas Louise não desiste. No último segundo, Narvik destrói o transmissor com um disparo certeiro. O sinal nunca chega a Kepler. A luta termina. Tucker e seus seguidores são derrotados. Alguns fogem, outros se rendem. Louise olha para o céu. Pela primeira vez, ela não sente que precisa estar em outro lugar. Ela pertence àquele mundo agora. Os sobreviventes venceram, mas sabem que Kepler pode tentar voltar um dia. A diferença é que agora a Terra tem defensores prontos para lutar por ela. O filme termina com Louise e os sobreviventes reconstruindo aos poucos. Pequenas vitórias, uma nova esperança. Ela se tornou algo que nunca imaginou, uma verdadeira filha da Terra. O transmissor foi destruído.
O sinal nunca chegou a Kepler. Isso significa que, pelo menos por enquanto, a Terra está a salvo. Mas a luta cobrou um preço alto. Há feridos, mortos, cicatrizes que vão durar por muito tempo. O chão está cheio de destroços. A chuva finalmente para e um silêncio estranho toma conta do lugar. Louise está ali, exausta, sentindo a dor de cada pancada que levou. Ela olha ao redor e percebe o que realmente aconteceu. Ela virou parte daquele mundo. Não é mais a cientista de Kepler. Não é mais uma exploradora. Ela fez uma escolha e agora pertence à Terra. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.